Mais uma vez, eu gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor, dizer mais uma vez da nossa alegria de estarmos aqui com os irmãos, compartilhando a palavra de Deus e dizer realmente que nós continuamos em oração para que Deus reverta esse quadro. Mas enquanto isso não acontece, prossigamos em refletir sobre as nossas vidas, sobre este mundo, sobre o papel da igreja, sobre a missão que cada um de nós temos, um compromisso assumido com o nosso Deus. E na manhã desse dia, nós, na continuidade dos estudos, estaremos estudando uma revista da nossa escola dominical, a lição de número 6, que tem como título Aspectos Essenciais da Doutrina da Salvação. E esse texto se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer e tomar liberdade de trocar o título dessa lição pelo seguinte: o poder restaurador da graça de Deus. O poder restaurador da graça de Deus. Eu acho esse título mais bem apropriado. E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar a todos que o nosso Deus ele é um ser transcendente e também, ao mesmo tempo, ele é um ser imanente. Ele é transcendente à medida que ele está distante, do entendimento humano, mas ao mesmo tempo ele se torna imanente à medida que ele busca o homem, que ele se aproxima do homem. E que essa graça por ele derramada sobre nós, na realidade representa uma bênção não merecida. Nós não merecíamos essa atenção, esse cuidado que Deus tem para conosco, uma vez que nós caímos em ofensa contra Ele. Mas o seu amor é maior do que todos os nossos pecados. E o texto que eu convido os irmãos a lerem, um texto conhecido, que encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. E assim nós lemos na palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. E uma das maravilhas, uma das belezas desse texto é que na realidade ele mostra verdadeiramente de quem é a glória. O homem alcança a salvação, recebe a bênção da salvação, não por méritos próprios, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então, o bonito desse texto é que ninguém se glorie por alcançar a salvação, por mais esforço, por mais dedicação que o homem faça. Ele jamais alcançará a salvação, a não ser pela graça e pela misericórdia de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a graça restauradora de Deus, essa graça restauradora de Deus, ela restaura o plano original da criação. Deus criou o homem para a sua honra e para a sua glória. Efésios capítulo 1, versículo 6. E por conta do pecado, essa glória, essa comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, foi justamente quebrada por conta do pecado. O interessante é que ao longo do estudo nós percebemos a possibilidade de fazermos uma comparação com o episódio do filho pródigo. Nesse primeiro ponto aqui, nós percebemos que Deus ele vai, em Jesus Cristo, restaurar o plano original, está mostrando a contrapartida da ação pecaminosa do homem. Quando lá o filho pródigo ele diz para o pai: Pai, dá-me a minha parte da herança. Ou seja, ali aquele jovem estava tomando posse da sua parte da herança e partindo para distante do pai. E esse afastamento que o jovem ali tem do seu pai, na realidade representa o afastamento do homem em relação a Deus. Então, nesse primeiro momento,
no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 6, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai mostrar que o homem ele foi feito para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto de restauração da graça de Deus na vida do homem é justamente o reconciliar o homem com o seu Criador, ou seja, permitir que o homem volte a louvar, a glorificar a Deus como no plano original. Também essa graça, né, de Deus, ela restaura né, nos elegendo ou nos predestinando para sermos filhos santos e irrepreensíveis. Veja que ali o filho pródigo parte da presença do pai, né, e vai ver sua vida dissolutamente contrariando mais uma vez o plano original de Deus. E aqui em Jesus Cristo, né, essa comunhão ela está sendo proposta para a restauração. O interessante desse texto é a palavra predestinação, como alguns tentam usar e justificar a predestinação para a salvação. Mas o texto ele é bem claro. O texto de Efésios 1, 4 vai nos dizer: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa predestinação é para que sejamos santos e irrepreensíveis diante de Deus, ao contrário do que fez aquele jovem, né? Ele procurou uma vida dissoluta de prazeres, mas que na realidade essa vida só o fez afastar diante de Deus. Então, a graça de Deus ela restaura, né, o plano original da glorificação de Deus pelo homem. Também ele vai resgatar o homem, ou seja, vai eleger o homem para uma vida de santidade, ou seja, vai resgatar o homem do pecado, da morte, para sermos santos e irrepreensíveis. O terceiro ponto, e a lição destaca, o autor da lição destaca, encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 1, e nos diz que a graça de Deus ela restaura, nos trazendo de volta, né? Ela diz, o texto diz que a graça de Deus ela nos traz de volta à vida. O filho pródigo, né, ele, naquela vida dissoluta em que ele vivia, mas houve um determinado momento em que ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu voltar para a presença do Pai. E nessa volta ele encontra lá o Pai esperando por ele, e o Pai vai dizer a simples frase: meu filho estava morto, mas reviveu. É justamente esse reviveu que é a ação maravilhosa da graça de Deus na vida do homem. Essa graça de Deus ela está à disposição de todos os homens indistintamente, bastando que o homem o busque a Deus como está, né? Para que aí então essa graça salvadora e redentora e restauradora de Jesus Cristo ela possa fazer a diferença na vida do homem. Também a graça de Deus ela restaura a nossa dignidade pelo sangue de Jesus. Essa graça ela é restauradora da dignidade, né, do ser humano. Ainda voltando para a passagem do filho pródigo, a gente vê que na presença já do Pai, o Pai vai, põe o anel no seu dedo, põe o chinelo nos seus pés, restaurando ali a dignidade daquele jovem que representa na realidade a situação e a condição da humanidade diante de Deus. Então a graça de Deus, ela restaura o homem, devolvendo a ele a sua dignidade. Cada vez que Jesus Cristo operou curas, transformações na vida das pessoas, ali o Senhor Jesus estava não apenas dando aquela cura, restaurando aquela vida, mas na realidade Jesus também estava reintegrando aquele indivíduo ao seio da sua família, ao seio da sociedade. Então percebemos a grandiosidade da graça restauradora de Deus através e no ato da salvação. O homem perdeu
o contato, a referência da glória do Pai. O homem viveu dissolutamente. O homem caiu ao estado de morte diante de Deus. Mas agora o homem começa a perceber, né? E ele diz, irei e voltarei e terei com meu pai. Então, ao voltar para o pai ali esperava, devolveu, colocou o anel no seu dedo, colocou os chinelos nos seus pés como símbolo de restauração da dignidade. E por fim, a graça de Deus, ela é restauradora, porque nos reintegra ao seio da nossa família. E esse momento na vida do filho pródigo, desse texto, me chamou muita atenção quando o pai vai dizer, matai o novilho que está preparado. Ou seja, o artigo definido o indica que, em dois momentos, primeiro, o pai aguardava a vida, a volta, né, em vida daquele filho, e ao mesmo tempo havia preparado especificamente um novilho, né, para aquela ocasião. Então a graça redentora e restauradora de Deus, né, ela reintegra o homem no seio da família. E aqui a família agora representa não apenas a família sanguínea, mas principalmente a família de Deus, a família de Cristo, a sua igreja. Então a restauração aqui é para o regresso e o ingresso na família de Deus, no povo de Deus. E para concluir, eu gostaria de conclamar os irmãos e dizer que precisamos fazer essa graça alcançar e restaurar outras pessoas. O mundo está perdido, o mundo está no maligno, e nesse momento de pandemia, né, mais do que nunca, o ser humano precisa de ouvir, né, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, né, uma mensagem de livramento. E a Igreja de Cristo, devidamente autorizada pelo Senhor, ela tem essa responsabilidade, esse compromisso de anunciar a graça salvadora e restauradora de Deus mediante o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que não é desse dia nós estejamos atentos, dispostos, assim como Paulo, a anunciar as boas novas de salvação, trazendo a mensagem de esperança e de restauração para tantos quantos se encontram perdidos. Oremos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, louvado e exaltado seja o Teu nome, Pai, na manhã deste dia. Fica, pois, conosco, Senhor, durante esse momento em que a humanidade está passando, esse flagelo, ações políticas, ó Pai, que estão se movendo, de forças poderosas, ó Senhor, estão se movendo no meio da humanidade, em particular no nosso país. Livra-nos, ó Pai, da peste perniciosa, do laço do devorador, para que assim, ó Senhor, nós possamos Te louvar com liberdade, ó Pai, com paz, com tranquilidade. Sabemos que a luta é grande, e o pecado é grande, mas Tu és maior, Tu és um Deus todo-poderoso. Protege a Tua igreja e nos ajuda, ó Pai, a prosseguir no santo ministério, ó Pai, de proclamar o Teu Evangelho. Fica, pois, conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.